É que eu tenho que entrar no Face. Ah, meu Deus. Gente, vamos lá. Eu quero começar, deixa eu só começar a live ali, que era importante a gente deixar registrado. Primeiro, eu quero agradecer muito. A gente entrou no aplicativo do SEAC e apareceram várias sugestões de palestras, tá? E achei bem legal que as pessoas participaram. E nós, a diretoria de estudos, né, com o Ricardo, que é o nosso diretor de estudos, a Márcia, de presidente, nós já fizemos a nossa grade de palestra até o final do ano. Tá? Então, a gente já está com tudo esquematizado. E muitos dos temas, acho que a maioria dos temas das sugestões foram contempladas. Então, a gente fez a nossa grade no segundo semestre baseado nas sugestões das pessoas que estão participando aqui, né, por esses nossos reencontros semanais, tá bom? Só um minutinho para eu entrar. Já quero começar também para fazer uma divulgação, antes de fazer a abertura. Eu quero pedir desculpas, que eu estou com uma rinite alérgica, vocês perceberam que eu não estou nada apresentável hoje. Mas, então eu estou respirando um pouquinho ofegante, tá bom? Eu quero compartilhar aqui a divulgação de um evento que vai acontecer no dia 29 de agosto. Vocês estão vendo? Já começou? Não. Não. Só um minutinho. Apareceu? Não. Não. Ainda não. Ué? Quer que eu ponha, Sandra? Sim, porque eu não estou. Eu já compartilhei. Espera aí que o meu tá aberto. É a rinite, Espera aí. Só um segundo. Deixa eu tirar, né? Você tem que derrubar a minha. Eu tentei, mas não foi. Acho que a Sandra... Isso, Sandra, tira a sua, senão às vezes ela não consegue. Eu estou tentando, mas o meu ponto do meu mouse sumiu. O meu point sumiu. Peraí, eu já derrubei. Vê se eu derrubei o teu. Entrou? Entrou, gente? Não. Para mim entrou. Sim. Para mim, Para não. mim ainda não, tá como o da Sandra. Tenho a impressão que a conexão hoje está meio lenta, tá, gente? Mas... Hoje tá. O governo do estado de São Paulo também está fazendo o teste. Começou pelas regiões. Todo mundo tá vendo ou não? Não. Eu vejo, normal. Vejo também. Nossa, que Eu vejo estranho, eu não vejo nada. Começou a aparecer a tela. Sim. Então, eu vou falando, então, depois a gente põe no chat para compartilhar, tá? Tá dizendo que o meu aplicativo não está respondendo, gente. Estou preocupada de sair aqui e derrubar essa reunião. Porque a gente está te ouvindo bem. Mas aconteceu o mesmo comigo. Eu caí do nada, eu fui. Aí eu tive que voltar. Eu estava com muita tela aberta. No Facebook está aparecendo, aqui no Zoom que não. No Face tá. O cartaz? Eu vejo aqui no Zoom, normal. Estou vendo no Zoom. Conta pra gente, Sandra. Vamos lá. Vai falar. Não, é que o meu saiu tudo mesmo. Saiu mesmo. Mas só faz a divulgação, Sandra, por favor. Que aí eu corto. Para quem está vendo, acompanhar. Ih, Rita, nem voz agora. Né? Acho que ela caiu. Tá, então, assim, tudo para convidar a todos, porque nós estamos comemorando mais um ano de SEAC, mais um ano de casa. E no dia 29 de agosto, que é um sábado, nós vamos ter uma... Espera aí só um pouquinho, Rita. Gente, alguém está com a televisão ligada. Eu estou tentando cortar. Então, dia 29 de agosto, nós vamos ter uma celebração especial com uma conferência
Agora deu. Agora Entrou. Uma conferência do John Aspuro falando sobre a teoria espírita da reencarnação, sob a perspectiva da ciência, da filosofia e da moral. Às 14h, no cartaz, nós vamos continuar divulgando e vamos enviar depois a todos. Está o horário, 14 horas. Vai ser na parte da tarde e depois haverá um sarau, tá? Então, é a nossa comemoração dos nossos 76 anos de casa, 76 anos de SEAC. Todos serão bem-vindos e contamos com a presença da turma. É isso aí, Rita. Obrigada. Eu voltei agora, tá, gente? Não sei tudo que a Rita falou, mas esse é o nosso primeiro cartaz, tá? Nosso aniversário de 76 anos. Vai ser no sábado, porque o nosso convidado é o John, e aí tem a questão de diferença de fuso horário. Então, estamos só iniciando essa divulgação, tá? Depois nós vamos falar outras coisas, vão ter outras atividades, e a gente já queria deixar esse convite para todos, tá? Programarem, colocarem na agenda, que aí nós gostaríamos de ter a participação de todos que têm vindo todas as quartas-feiras, o pessoal do CPDOC, o pessoal da CEPA Brasil, e que isso fosse bem divulgado para a gente poder fazer uma tarde bem calorosa, né? Essa aí é a ideia, que a gente tenha todos ali ao mesmo tempo e vai ser bem gostoso, tá bom? Obrigada, viu, Rita? Desculpa aí de ter caído aqui, mas já voltamos. Vamos fazer então nossa abertura, Rita. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje uma música que foi composta por uma cantora paranaense, de nome Vika, e ela tem tudo a ver, ela foi feita esse ano, em março, relacionada a essas questões, né, da pandemia, e achei muito interessante. Quem está interpretando é um coral de jovens de uma escola municipal do Rio Grande do Sul. Então eu queria compartilhar porque é bem gostosa, a música é uma mensagem bonita, e a forma como os corais estão trabalhando também, né? Hoje, como a gente não está conseguindo cantar todo mundo junto, no mesmo ambiente, os corais estão fazendo esse tipo de composição, de edição musical. O Integração também já está preparando uma, não vai ficar assim 100%, porque nós não somos profissionais, mas vai ser legal. E aí eu quero compartilhar esse com vocês, tá bom? Vamos lá, Rita. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar.
muito legal, né? Mensagem linda, né? Linda. O mundo precisa de pausa, né? Nem tudo se pode controlar. É muito legal essa música. Bonito, né? E bem bonito com a composição aí, com o arranjo com as crianças, né? Lindo. Então vamos lá, Márcia, para você Vamos fazer a apresentar o abertura. Ricardo, né? Que ninguém conhece. Né, Ricardo? Bom, o Ricardo, todos nós que estamos aqui hoje nessa sala já conhecemos, né? Ele é o nosso diretor de estudo. Acho que de tudo que você faz, o mais legal é esse, Ricardo. Tudo é muito legal, mas esse é o mais de tudo. Ricardo é o diretor de estudos do SEAC, né? É bacharel em Direito, é filósofo, espírita, membro do CPDOC, e o Ricardo é delegado da CEPA e atual diretor de estudo do SEAC. Ricardo hoje vai falar para a gente sobre a morte, o morrer e a imortalidade, né? Um tema sempre importante para nós espíritas, principalmente nesse tempo de pandemia, né? E estamos doidinhos para escutar o que você tem para falar, Ricardo. Inclusive, a Carla está aí, uma das coisas que você pediu, viu, Carla? A gente tentou contemplar o pedido de sugestão de todas as pessoas para as palestras até o fim do ano. A Carla estava preocupada, Ricardo, em como é que essa coisa da gente perder entes queridos sem poder se despedir deles, né? Sem poder ver depois que foi internado, sem poder velar essa perda e enterrar sem poder se despedir, né? O Ricardo vai falar disso para nós e de todo o resto. Com você a palavra, Ricardo. Ótimo. Bom, muito obrigado, Márcia. Obrigado a todos pela presença. É sempre bom estar com vocês, para que a gente possa refletir sobre algum tema do Espiritismo. E esse tema, que versa sobre a morte, certamente é um dos temas centrais da filosofia espírita, que é justamente a compreensão do problema da morte. O problema da morte é um problema que angustia o ser humano desde que o mundo é mundo, né? Como a gente costuma dizer, né? Desde a antiguidade, o problema da morte inquieta o ser humano e ele se indaga sobre o seu significado, sobre o seu sentido. Ainda mais na atualidade, quando nós vivemos, como disse bem a Márcia, numa época de pandemia, em que, infelizmente, já estamos chegando, se não me engano, a 108 mil mortos no Brasil pelo Covid. Então, essa reflexão ainda é mais pertinente. O que pensa, né, o que ensina, melhor dizendo, o Espiritismo sobre o problema da morte? Em um sentido essencial, qual é a grande mensagem do Espiritismo? Mas antes de chegar nessa grande mensagem do Espiritismo sobre o problema da morte, eu gostaria de refletir com vocês, brevemente, é claro, porque o tempo não permite, vamos fazer uma síntese de algumas ideias, sobre o problema da morte na história da filosofia, pensando alguns pensadores, né? E também no campo da religião, especialmente do cristianismo. Para tentar entender como são essas visões diferentes sobre o problema da morte. Inclusive, o materialismo, pretendo abordar um pouco sobre essa visão materialista sobre a morte. Eu vou pedir para a Rita, se ela puder colocar o primeiro slide. Eu acho que foi a Rita que ficou com meus slides, não foi, Rita? Sim, fui eu, Carlos. Você poderia, por favor, Rita, colocar, porque eu vou passar uns slides e a gente vai, para vocês acompanharem a reflexão. Todo mundo consegue acompanhar?
Eu estou vendo. Estão todos vendo? Sim. Sim, eu estou vendo. Sim, sim. Obrigada. Bom, Rita, você pode avançar, por gentileza? Isso. Eu vou trazer aqui para vocês um trecho que é extraído do livro tibetano do Viver e do Morrer, né, que conta a história de uma mulher. É uma história bastante interessante para introduzir a gente a essa reflexão sobre o problema da morte. Então, peço a vocês permissão para ler o texto. Em O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, Sogyal Rinpoché relatou a história de Krisha Gotami, jovem mulher que viveu na mesma época em que Buda e cujo filho, com apenas 1 ano de idade, morreu de uma doença fulminante. Arrasada de dor, apertando contra o seio o menino querido, Krisha deambulou pelas ruas, implorando que lhe indicassem algum meio de trazê-lo de volta à vida. Uns a ignoraram, outros acharam que estava louca, mas afinal um sábio homem aconselhou-a que procurasse Buda. Ela então foi vê-lo, colocou o pequenino corpo a seus pés e contou sua desgraça. Pode passar, Rita, por gentileza? O sábio ouviu-a com infinita compaixão e disse suavemente: só há um remédio para o mal que te aflige. Desce até a cidade e consegue um grão de mostarda, vindo de uma casa em que jamais tenha havido morte. O grão de mostarda é, nessa região do mundo, algo tão comum como o arroz e o feijão, né? O grão de arroz e feijão aqui entre nós, brasileiros. Quando a jovem voltou a Buda, já havia encontrado a via. Nada no mundo humano é permanente. O único elemento eterno é a própria impermanência, a característica flutuante e mortal de toda coisa. É lógico que ela verificou, né, que a morte é algo comum em todas as casas em que ela foi procurar, né, o grão de mostarda, né, e verificou essa grande lei da vida que realmente nos traz, que é a primeira reflexão que nos deparamos quando encaramos o problema da morte, que é sobre a impermanência de todas as coisas. Toda a realidade é impermanente, é flutuante, é móvel. Não há nada parado no universo. Já havia um filósofo da antiguidade de nome Heráclito que dizia: tudo flui. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, porque quando nós entramos a segunda vez, nós já mudamos e o próprio rio já mudou. Então, meus amigos, toda a realidade física, ela é impermanente. Tudo nasce, vive e morre. Esta é uma lei do nosso mundo, né? Muito difícil, às vezes, para nós assimilarmos essa lei. Mas é uma lei que está presente e rege a nossa existência, que é justamente a ideia de que nossa vida física terá fim, que é a questão da morte. Vamos mais um pouquinho, Rita, por favor? Então, trata-se, então, de nós falarmos de uma lei da natureza, de uma lei da vida, de uma lei natural da própria vida. Disso que se trata quando falamos do problema da morte. Mas, e aqui é uma reflexão bem interessante, do ponto de vista existencial, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do nosso enfrentamento perante os problemas da existência. A morte, ela é aquilo que pertence à ordem do que nós chamamos nunca mais. Né? A morte é aquilo que que pertence à ordem do, digamos assim, daquilo que não mais retornará, do fim realmente. Agora, quando nós aprofundamos o problema, principalmente essa questão da ordem do nunca mais,
no seio da própria vida, nós descobrimos que existem muitas coisas na nossa própria existência cotidiana que pertencem à ordem nunca mais. Ou seja, a morte está presente no cerne da própria vida. É muito interessante isso, essa reflexão. É uma reflexão do ponto de vista existencial, né? Então, existem vários fatos que pertencem à ordem do nunca mais na nossa existência cotidiana. Pode ser umas férias que tivemos na infância. Muitas vezes nós lembramos com tanto carinho daquelas férias douradas, né, que tivemos na infância. Pode ser o divórcio dos nossos pais, né, as escolas que frequentamos, enfim, o desaparecimento de seres queridos pela própria morte. São situações que remontam à ordem do nunca mais, da morte, na própria vida, e que nós temos que lidar. Que, de certa forma, né, nós exercemos um certo luto em relação a isso, né? Ou então uma saudade, como é o caso dessas férias da infância que eu mencionei. Existe um filósofo francês contemporâneo, que é o Luc Ferry, que ele trabalha de forma muito bela essa ideia da ordem do problema da morte, sim, e também o problema da ordem do nunca mais no cerne da própria vida, que é Luc Ferry, filósofo humanista contemporâneo. Vamos lá, então, um pouquinho, Rita, por favor? Agora, a morte, como eu disse no início, sempre foi um problema na história do pensamento, né? O ser humano, ao deparar-se com a sua finitude, sempre interrogou: e aí? E agora? O que vem depois? Existe um além ou não existe? Termina a vida, ou a vida essencial da alma, ou não termina? Essa sempre foi uma grande questão. Então, gente, na história da filosofia existem vários momentos de discussão sobre o problema da morte. Grandes reflexões na história do pensamento filosófico ocidental. E a gente sempre tem que destacar a análise do problema da morte na filosofia grega através de Sócrates e Platão. Existe uma obra de Platão chamada Fédon, em que Platão descreve nessa obra os últimos momentos do seu mestre Sócrates. É uma das páginas mais lindas da história da filosofia. Na obra Fédon, Platão descreve como que Sócrates encarou o problema da morte. Porque, brevemente mencionando a história, Sócrates foi condenado a beber cicuta, veneno, sob uma acusação absurda de que corrompia a juventude porque fazia a juventude pensar. Aliás, essa história de fazer pensar, né, é perigosa desde sempre, né? Desde a antiguidade até os dias atuais. Então, Sócrates ele foi condenado sob a acusação de corromper a juventude e adorar falsos deuses. E Platão narra os últimos momentos de Sócrates. Esse texto de Sócrates, gente, impressionou o mundo antigo, impressionou o mundo posterior, o próprio mundo cristão, a Idade Média, o mundo moderno e contemporâneo, porque é de uma beleza imensa. Como que Sócrates enfrenta a morte? Conta a história, inclusive, que Sócrates teve a possibilidade de fugir, né? Os discípulos conseguiram lá corromper alguns lá para que ele pudesse fugir. Sócrates preferiu cumprir a lei do que fugir, né? Obedecer à lei. Já que a lei falava aquilo, ele ia cumprir a lei, né? E ele encara a morte, gente, com uma serenidade incrível, com a serenidade do sábio, que nós podemos dizer a serenidade do sábio hoje em dia. Com toda a tranquilidade do mundo, ele toma a taça de cicuta, de veneno, e pouco a pouco sente o seu corpo paralisar e lentamente se entrega à morte. Os discípulos, essa imagem que eu trouxe é muito linda, né? Os discípulos chorando ao seu redor. Veja que interessante, a maioria ali era filósofo, né?
e tinham dificuldades de enfrentar o problema da morte do amigo, do mestre, de uma forma altiva. E Sócrates, com toda a serenidade do mundo, toma o cálice de cicuta e parte. Sócrates mesmo dizia que das duas, Sócrates tinha uma visão de corpo e alma, né? Ele tinha uma visão transcendente, sim, né? Mas ele, quando indagado sobre a morte, ele dizia: das duas, uma. A morte não há o que temer de modo algum. Ou a morte é como um sono tranquilo, como daquelas noites que nós não lembramos o que nem dormimos, né? Que nós não sonhamos. É um sono que nos leva a um descanso absoluto, ou ela é um reencontro com os nossos antepassados. Pela filosofia socrática, parece que Sócrates acreditava que a morte era realmente um reencontro com seus antepassados que já estariam no além, né? De qualquer forma, o exemplo de Sócrates perante a morte é marcante. Na antiguidade, nós temos um outro exemplo marcante, que é o de Jesus de Nazaré, no enfrentamento da morte e do sofrimento. Então, essas duas mortes da antiguidade, de uma certa maneira, moldaram a nossa civilização ocidental como paradigma de sabedoria no enfrentamento da morte. É muito bela a passagem de Sócrates e também a passagem de Jesus de Nazaré, que não é o nosso objeto de estudo hoje. Vamos lá então, Rita, por favor. Platão, olha só que interessante. O Platão, que era discípulo de Sócrates, às vezes o pessoal confunde, né? Era Sócrates, Platão e Aristóteles, uma trinca, né? No mesmo período na Grécia Antiga, né? É curiosíssimo. 3 gênios que iluminaram o mundo ocidental foram um discípulo do outro. O Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Platão, que tinha uma visão grandiosa sobre a realidade, para Platão existia um outro mundo, né? Um mundo ideal, onde estaria lá a verdade. Eu não vou entrar aqui especificar de forma com pormenores a teoria de Platão, mas, em essência, ele dizia isso. Existe um além, né? E este mundo é mera cópia deste além. A verdade mesmo está lá. Então, o Platão, ele via a filosofia, a arte de filosofar, a arte de pensar, de raciocinar e de buscar a verdade como uma verdadeira meditação para a morte. Quem pensa, quem raciocina, enfrenta melhor a morte. Era essa a visão platônica sobre a morte, sobre o problema do enfrentamento da morte. Já um outro pensador posterior, Montaigne, vai dizer que filosofar é aprender a morrer, nessa mesma linha, né? Então, a ideia de que existe uma espécie de educação para a morte. A ideia de que nós podemos, sim, nos preparar para a nossa finitude terrestre. Isto pensava Sócrates, isto pensava Platão, isso pensava Montaigne, por exemplo, né? De que a morte não deve ser algo que fuja à nossa análise, ao nosso raciocínio e ao nosso pensar. E que é possível, sim, um enfrentamento de sabedoria em relação a ela, com sabedoria em relação a ela. Vamos lá, Rita, por favor. Um outro pensador, que esse é posterior, que é Epicuro, ele definia a filosofia como uma espécie... Olha que lindo isso, gente. Agora eu me senti que nem a Alcione, né? A Alcione, quando ela fala de uma molécula, de um átomo... Eu me senti uma verdadeira Alcione agora. Vejam que lindo isso, né? Cada um gosta da sua área, né, Alcione? O Epicuro dizia que a filosofia... Olha só, gente, como a gente perdeu isso ao longo do tempo. Hoje em dia, a filosofia está muito... A filosofia contemporânea, ela está muito descolada do viver, da vivência. Ainda bem que o espiritismo não é assim. É uma filosofia que está ligada à vivência. É um conhecimento que está ligado à vivência. Mas a filosofia, na sua origem, ela está ligada à vivência. Eu tenho que viver em conformidade com aquilo que eu penso. E Epicuro foi mestre nisso, é um outro filósofo importante.
Ele dizia que a filosofia é uma espécie de, olha, de medicina da alma, cujo objetivo último é fazer a gente compreender que a morte não deve nos amedrontar. Olha que interessante isso. O que eu acho incrível é justamente esta postura em relação ao tema da morte. Hoje em dia nós vemos que esse tema é tão obscurecido, ele está cheio de névoas, né? Ele está cheio de nebulosidades, temores e medos, né? E esses homens, né? Esses homens e essas mulheres que filosofaram sobre o tema na antiguidade, encaravam esse tema de uma forma sábia, de uma forma a não temer, né? Encarando com naturalidade. Isso é muito interessante. E essa ideia de que a morte não deve nos amedrontar é interessantíssima. Ante a nebulosidade que há, como eu disse, sobre o problema da morte. Vamos lá, então, Rita, por favor? Existe um filósofo, esse já é um filósofo contemporâneo, século XX, um pouco polêmico, mas um grande filósofo, realmente. Um pouco polêmico porque ele viveu justamente na época do nazismo, né? Mas, de fato, ele era um grande filósofo, inegavelmente um grande pensador. E ele dizia o seguinte, que o homem autêntico, ele enfrenta a angústia da morte e assume a construção da vida. Então, Heidegger dizia assim, olha, o que é ser autêntico na vida? É você compreender que você é finito, sim. Você é finito, sim. Né? Nós temos aqui, como dizia um professor meu de filosofia, a frase é meio assim, não tão filosófica, né? Mas dá para deixar bem claro. É como se nós tivéssemos um prazo de validade sobre a Terra. Né? Então, o que o Heidegger dizia? Olha, o homem autêntico, aquele que sabe viver, é aquele e que aproveita a sua existência terrena, é aquele que enfrenta com altivez e realismo a sua finitude terrestre. E que compreende, sim, que a morte é um fenômeno que o atinge em primeira pessoa. Aliás, ele costumava dizer que, e o Herculano Pires comenta muito isso, que é o nosso grande filósofo do espiritismo, José Herculano Pires, ele comenta Heidegger, dizendo que geralmente pensa-se na morte apenas em terceira pessoa, né? É o outro, o ele que morre, ele ou ela que morre, não nós, em primeira pessoa. Né? E o Heidegger ia justamente nessa ideia, que você ter consciência da tua finitude terrestre te faz valorizar a tua existência concreta nesse mundo, fazendo com que você viva efetivamente. E é muito interessante essa reflexão, e mais adiante a gente vai ver por quê que essa consciência da finitude terrestre pode nos fazer viver melhor. Vamos lá, Rita, por favor. Já tinha um outro filósofo, esse também foi grande demais, francês, que tinha uma visão um tanto pessimista. Ele era um materialista ateu, tá? E ele tinha lá uma visão pessimista a respeito do ser humano, do homem, né? Do ser humano. Talvez porque Sartre viveu aquelas duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Segunda Guerra Mundial, ele era um filósofo atuante, né? E certamente ele presenciou aquela catástrofe que foi na Europa. Hoje, nós brasileiros, nós não temos ideia, gente, do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa. No período de 1914 a 1918, depois de 1939 a 1945, a Europa foi destruída duas vezes, com milhões e milhões de pessoas, de jovens, gerações de jovens de 20, 18, 25, 24, 30 anos mortas, de cima a baixo da escala social. Então, talvez isso tenha dado ao Sartre, né, apenas uma conjectura, né, uma visão muito negativa sobre o problema da morte. Ele dizia, em síntese, que a morte, a visão do Sartre é totalmente diferente da visão do espírita.
do Espiritismo. Eu vou já advertir antes da gente comentá-la. Ele dizia que a morte é a nadificação dos nossos projetos, a certeza de que um nada total nos espera. Então, Sartre encarava a morte isso, é encontro com o nada. Ele era um materialista ateu, um grande filósofo, mas um materialista ateu. E então ele acreditava que a morte era uma espécie de frustração dos projetos do ser humano. Que a gente sonha, aspira, e um dia tudo acaba infinito, né? E ele dizia, em relação ao absurdo da morte, que ele via a morte como um absurdo, que o homem, talvez até por ter presenciado essas duas guerras, né? essa escala industrial de morte que houve, né? Porque o que aquelas duas guerras ofereceram à Europa foi uma escala industrial de morte, né? Que se matava com a maior facilidade milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, o que ele conclui, o Sartre, dentro de uma visão pessimista, em que pese que ele tinha lá alguns vínculos com o pensamento marxista, que é otimista, mas na sua filosofia existencialista, que Herculano Pires, como eu já mencionei, o nosso grande filósofo do espiritismo, estudou muito bem, fez uma ponte de espiritismo e existencialismo, o Sartre tinha uma visão pessimista, ele dizia que o homem é uma paixão inútil. Olha só, o homem é uma paixão inútil por causa disso, porque ele luta e morre. E encontra na morte o nada. Vamos lá, Rita, por favor? Agora eu quero falar um pouquinho, falei um pouquinho dos filósofos. Vocês viram que entre os filósofos, alguns filósofos, existem visões variadas, né? O Sócrates, que enfrentou a morte daquela maneira, o Platão, que via a morte como uma espécie de educação para a morte, né? A filosofia como uma espécie de educação para a morte, o Sartre, que via de uma forma mais negativa, o Heidegger, eu não comentei, mas o Sartre entendia, já não via de forma tão negativa o problema da morte, achava que o homem se completava na morte. Mas aí vamos ver a abordagem das religiões, em especial do cristianismo. O cristianismo, gente, que é muito importante para a gente entender, porque até as diferenças entre espiritismo e cristianismo, tá? O cristianismo fala em ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, conhecido como São Paulo, ele dizia o seguinte: ora, olha só a frase do apóstolo, né? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é a nossa fé. No cristianismo, gente, isso aqui é muito importante, é central a ideia da vitória sobre a morte. Essa é a ideia. Para o cristianismo, Jesus, Cristo, na visão cristã, né, que nós espíritas chamamos Jesus de Nazaré, né? Um dia nós vamos conversar mais sobre essa distinção. Mas para os cristãos, Jesus venceu a morte e voltou ao mundo terrestre após a sua morte de corpo e alma. É a tal da ressurreição. O espiritismo, e o apóstolo aqui nessa reflexão, ele diz o seguinte: olha, a ressurreição é central. Se a gente não acredita que há ressurreição, não há cristianismo. É vazia a nossa fé. É isso que ele está falando aqui. É vazia a nossa fé. Então, não dá para ser cristão, por exemplo, e não acreditar na continuidade da vida, seja como for. Seja como for, tá? O cristianismo trabalha a ideia de que a morte foi vencida. Isso aqui é importante. Nós espíritas vamos discutir esse conceito de ressurreição. Para nós espíritas, ninguém volta no corpo. O corpo, uma vez morto, extingue-se e dissolve-se na terra. O que sobrevive é o espírito imortal. Tá? Mas, de qualquer forma, o cristianismo vê a morte como vencida pelo Cristo. Vamos lá, então, Rita, por favor? E como eu estava dizendo, né, o cristianismo não é apenas a alma que é ressuscitada, mas a dicotomia corpo e alma é um dogma de fé. No cristianismo, o que volta é o corpo e a alma. Isso aqui é importante. Existe, se eu não me engano,
eu não sei se é no Credo, mas que menciona, creio na ressurreição da carne, alguma coisa assim, né? Essa ideia de que a carne retorna é uma ideia central no postulado cristão, que é a ideia da ressurreição. É um dogma de fé deles. Vamos lá, Rita, por favor. Bom, e a morte no Espiritismo? Em primeiro lugar, é o seguinte. A gente tem claro que Allan Kardec, o pensador Hippolyte Léon Denis Arrival, o educador Hippolyte Léon Denis Arrival, Allan Kardec, ele enfrenta o problema da morte. Ele enfrenta. Ele pesquisa o problema da morte. Sobre o problema da morte. Ele inicia sua pesquisa com o seguinte questionamento, que eu vou aqui ler para vocês. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é indubitável. Nós morremos. Isto não é menos certo, isso não é menos certo. Porém, deixando a terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem retorno? Vale bem pensar nisso. Vale bem a pena pensar nisso. Então, isso aqui lembra até aquela famosa indagação de Shakespeare. Ser ou não ser? Enfim, é essa a questão, gente. Tá? Quando a gente fala no problema da morte, é essa a questão que está em jogo. Ser ou não ser após a morte? Sobrevivemos ou não sobrevivemos? Continuamos? A nossa individualidade continua ou não? A tese materialista é a que está com a verdade ou a tese espiritualista, em específico a tese espírita, que fala que o espírito é imortal? Essa é que é a grande questão. É essa questão que o Espiritismo nos propõe a reflexão. Vamos lá, Rita, por favor? E ele faz aqui uma reflexão, o Kardec, que o que falta à religião nesse século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção das suas doutrinas por fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se a ciência diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Qual é o problema que se coloca para Allan Kardec? E para o Espiritismo? E para a gente compreender o Espiritismo, a gente tem que compreender essa reflexão que ele faz aqui. A questão é a seguinte. Não se trata mais, no século de Allan Kardec, de se acreditar que a vida continua apenas como um dogma de fé. Os homens e mulheres do século XIX, da época de Allan Kardec, grande parte deles, devido à evolução do pensamento, não se satisfaziam apenas em crer no dogma da imortalidade. Eles queriam compreender, eles queriam ter bases positivas, como ele fala aqui, ancorada em fatos para as suas crenças. Não bastava aquelas pessoas da época de Allan Kardec entre eles, a crença cega na imortalidade, na sobrevivência do espírito. Não bastava que o livro sagrado dissesse, olha, a vida continua, Jesus continuou, e nós também continuaremos, Paulo disse isso. Allan Kardec dizia o seguinte, que o pensamento moderno exige que as nossas crenças estejam em correspondência com o que nós conhecemos da natureza. Que nós devemos compreender antes de crer. Gente, aqui eu sempre digo nos nossos cursos, nas nossas reflexões no centro, quem entende isso no Espiritismo não está entendendo muita coisa. O Espiritismo não é uma questão de crença. O Espiritismo é uma questão de conhecimento que nos leva a uma convicção. A convicção específica que o Espiritismo nos leva é de que a alma é imortal, de que a vida continua. Mas através do raciocínio, da observação, da análise racional dos fatos.
Então, o próprio Allan Kardec diz isso, olha, é nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um obstáculo à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela traz consigo, mas pelos fatos materiais, fazendo tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Então, Allan Kardec acreditava que o Espiritismo tinha sido, isso se foi ou não foi, cabe aos espíritas responder, né? Tinha sido um caminho para que detesse a incredulidade materialista que não acreditava mais na fé cega, mas também não acreditava na sobrevivência da alma. Allan Kardec tinha a opinião de que o Espiritismo oferecia elementos para que nós pudéssemos ter uma convicção racional, com rigor até mesmo científico, sobre o problema da imortalidade da alma. Essa era a visão de Allan Kardec. Ele acreditava que, através da análise do fenômeno mediúnico, nós poderíamos concluir, análise de rigor científico, nós poderíamos concluir pela imortalidade da alma e sua comunicação com o plano terrestre. Essa aqui é a essência da proposta espírita, né? Essa aqui é a chave onde tudo começa, né? Desta filosofia que fala sobre vários temas. Mas a sua base está nessa investigação do fenômeno mediúnico, que, na visão do Espiritismo, de Allan Kardec, levava à convicção da imortalidade da alma. Vamos lá, Rita, por favor. Bom, existe um fenômeno no mundo contemporâneo que a gente chama de negação da morte. O que seria a ideia da negação da morte? Nós vivemos num mundo em que o ritmo é acelerado, né, pelos modos de produção, pela nossa atividade produtiva, pela nossa necessidade de ganhar o pão de cada dia, pelos meios de comunicação que nos invadem de várias maneiras, né, a nossa mente, pelas informações banais, enfim, pelas notícias desastrosas, enfim, muita coisa no mundo contemporâneo nos afasta de uma reflexão sobre a morte, né? Geralmente as pessoas que estão já, né, mais idosas, né, ou doentes, né, muitas vezes, e que estão afastados do modelo de produção, muitas vezes não se dá a devida atenção para uma reflexão para essa fase da vida que se aproxima pelas leis naturais da finitude, né? Nos hospitais, muitas vezes, coloca-se o moribundo em lugares ultra especializados, né? Mais impessoais, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, gente. Isso aqui é uma dificuldade do nosso mundo contemporâneo de lidar pessoalmente com as pessoas que estão próximas à morte. Eu lembro aqui de uma pesquisadora chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela escreveu justamente sobre a morte e o morrer. Ela é um clássico, hein, gente? É um clássico de uma pesquisadora que estudava pacientes terminais. Elizabeth Kubler-Ross. Inclusive, curiosíssimo, ela chegou à conclusão da imortalidade através de seus estudos científicos sobre o problema da morte. Os livros dela são excelentes. Existe um livro chamado Roda da Vida e vários livros em que ela fala das suas experiências com pacientes terminais, que, inclusive, graças à sua influência, deixa eu pegar só uma aguinha aqui, com licença um pouquinho só. Obrigado, Luciano. Graças à sua influência, ela existe hoje na medicina, no campo da medicina, os médicos aqui do grupo podem me ajudar com isso, né? Toda uma atenção aos pacientes terminais, né? Cuidados paliativos, se não me engano, que chama. Então, basicamente, ainda a morte é um tabu no nosso mundo contemporâneo, né? O nosso mundo é um mundo voltado muito para fora, e essa reflexão sobre a morte, de uma certa maneira, está bem prejudicada. Vamos lá, então? Por favor, Rita. Existe às vezes até uma ideia de mascaramento da morte. Um psicanalista suíço de nome Medard de Boss dizia o seguinte sobre aquelas funerárias americanas. Ele diz assim:
Nunca esquecerei minhas visitas ao funeral homes americanos, nos quais os defuntos são maquiados, um cigarro é colocado em suas bocas e ao lado se tocam fitas gravadas com discursos que os falecidos pronunciaram outrora. Era como se fosse uma maneira de deixar o defunto com uma cara assim de que está ainda vivo, até com um cigarrinho na boca. Veja só que coisa, né, impressionante, né? Tamanha a ideia de que é necessário mascarar-se o que é a finitude do corpo terrestre, né? Vamos lá, Rita, por favor. Esse antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, ele faz uma análise sobre esse tema, dizendo que, sim, que ao fato de os mortos serem colocados em caixões acolchoados de cetim, que lembram uma cama confortável. Daí diz o da Mata, né? O que seria tudo isso se não um modo radical de livrar-se do morto, transformando-o em alguém que realmente dá a impressão de repousar, né? Então, o que eu quero dizer, gente, por que essa reflexão é importante? Porque ela é ainda um tabu entre nós, né? Um tabu que necessita ser enfrentado e pensado, para que nós possamos enfrentá-lo da maneira adequada, né? O pensamento tem essa finalidade, aquilo que a gente pensa, que a gente raciocina, que a gente compreende, a gente pode lidar de maneira mais adequada. Esse é um dos papéis da filosofia, e nesse tema até mesmo da filosofia espírita, que nos abre até horizontes diversos em relação a esse problema da morte. Vamos lá então, Rita, por favor. Daí pergunta uma professora de filosofia chamada Maria Lúcia de Arruda Aranha: por que será que o homem contemporâneo escamoteia assim a morte? Talvez porque a dificuldade que ele sente para lidar com a morte esteja relacionada à sua incapacidade para lidar com a vida. Por isso é preciso resgatar, no mundo atual, a consciência da morte, o que não deve ser entendido, vejam bem, como a preocupação mórbida, doentia do homem que vive obcecado pela morte inevitável. Tal atitude seria pessimista e paralisante. Ao contrário, aqui que eu acho importante, gente, para a nossa reflexão. Ao contrário, ao reconhecer a nossa finitude, a finitude da vida, reavaliamos nosso comportamento e escolhas e podemos proceder a uma diferente priorização de valores. Olha que interessante isso. A partir do momento que você tem a ideia da sua finitude terrestre, você pode reavaliar os seus valores perante a vida. Exemplos. De que vale aqueles que só querem acumular dinheiro, né? Acumular, né? Um dinheiro que, por ocasião da morte, deixarão aí para os herdeiros brigarem. De que vale o indivíduo querer subir a qualquer preço na vida, né? Pisando nos outros, se ele vai deparar-se com a finitude terrestre, né? Se no momento da morte nem a consciência em paz ele terá, porque terá prejudicado muitas pessoas muitas vezes. Percebem? A escala de valores, quando você compreende a finitude terrestre, ela pode ser alterada, né? No sentido de você aproveitar mais dignamente e sabiamente a própria vida, a própria existência terrestre, né? Sem ilusões, né? É curioso a ilusão, né? Existem pessoas que fazem e acontecem como se fossem eternas, né? É curioso isso, né? Só que não são eternas, né? Um dia deixarão esse mundo, né? Vamos lá então, Rita. Vamos para a nossa finalização, ver o que Leon Denis, que é um dos grandes sucessores de Allan Kardec na França, né? Allan Kardec teve 2 sucessores incríveis, né, que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração e reverência, que é Leon Denis e Gabriel Delany, né, 2 gigantes do espiritismo francês. Trouxe aqui para vocês as palavras de Leon Denis sobre a morte. Vamos lá então, Rita, por favor. A morte, segundo Leon Denis, é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. O espírito, debaixo de sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações.
acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. Veja, para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Essa aqui é a visão espírita, né? Que a morte não aniquila o ser essencial que somos. Para além do túmulo, a vida. É essa a mensagem espírita. O espiritismo também pretende ter matado a morte, como o cristianismo pretende ter matado a morte. Existem diferenças específicas que eu já mencionei aqui com vocês por alto, né? O espiritismo trabalha com o tema da ressurreição. O espiritismo trabalha com o tema de que o corpo se aniquila, mas a alma sobrevive. Inclusive, essa alma tem um corpo fluídico, chamado perispírito. O espiritismo não aborda o problema da morte apenas através da fé, da confiança no livro sagrado. O espiritismo aborda o problema da morte através da análise do fenômeno mediúnico. E daí ele conclui racionalmente e através da observação de que a vida continua. Então, mas o cristianismo e o espiritismo pretendem ter matado a morte, nos dizendo, olha, para além da campa existe vida. Vamos lá, então, Rita, por favor. Para a maior parte dos homens, diz Leon Denis, a morte continua a ser o grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. Para nós, ela é a hora bendita em que o corpo cansado volve à grande natureza para deixar a psique, sua prisioneira, livre passagem para a pátria eterna. Eu quero chamar a atenção aqui, gente, de vocês, com a inversão total de visão que o espiritismo oferece aí nas palavras do Leon Denis a respeito da morte, né? Ele diz o seguinte, que é uma hora bendita em que o corpo volta à natureza para deixar a psique, a alma livre, para a pátria eterna, para o mundo espiritual, que é o nosso mundo pré-existente. É essa a visão do espiritismo. Então, o espiritismo não enxerga a morte. O homem, nas palavras de Sartre, era uma paixão inútil, se natificava na morte. Não é a visão do espiritismo, não, né? O ser humano, o homem e a mulher, os seres humanos não são uma paixão inútil, né? E a nossa vida essencial enquanto espíritos imortais permanece no tempo, em longa jornada evolutiva. É isso que o espiritismo diz para todos nós. Vamos lá, Rita? A morte sempre foi retratada de uma maneira sombria, como eu já tive a oportunidade de dizer. Isso aqui é o ceifador. O ceifador é o anjo da morte. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso. Alguns dizem que essa imagem remonta à Idade Média, né? Tem a ver com o ceifador, é a foice, né? Tem a ver com... Era uma época de muita agricultura, aquela coisa toda. Era o anjo da morte, né? O anjo da morte, e essa imagem foi passada ao longo dos tempos para nós. É uma imagem absolutamente sombria a respeito da morte. Escura, sombria, tenebrosa até, né? Típica daqueles filmes de terror, né? Vamos lá, Rita, por favor. O ceifador aí de novo, em outro slide, né? Ceifando as vidas. Mas essa é a visão negativa a respeito da morte. É a visão sombria a respeito da morte. Vamos, Rita, por favor. Existe a outra visão, que é o espiritismo que nos coloca, que a morte é transformação, é metamorfose. Quando nós vemos uma lagarta e pensamos que ela está próxima à morte, né? Que ela se transforma num casulo, né? E com o tempo, surpreendentemente, daquela lagarta, vai surgindo uma nova fase na vida daquela lagarta, né? Pode passar, Rita, por favor. Vai surgindo uma linda borboleta, como uma nova fase que nós não imaginávamos quando víamos a lagarta ali no seu casulo, né? Esta é, mais ou menos, a visão do espiritismo a respeito da morte. Que a morte é uma metamorfose, sim. Quando vemos lá o corpo físico inerte, né, está operando-se ali uma metamorfose, uma transformação. Estamos deixando na Terra apenas o nosso corpo físico, material, que nos serve de instrumento de atuação na Terra. Mas a alma que somos,
espírito que somos está se libertando. E está entrando numa nova fase. Qual da mesma forma que a lagarta e a borboleta. Vamos lá, Rita, por favor. Essa imagem ela nos fala bastante do que seria a visão espírita, né? A morte é a libertação desse ser essencial que somos, né, para o mundo espiritual. Hoje, meus amigos, existem pesquisas interessantes. Aliás, o Espiritismo já inicia essas pesquisas. Mas hoje nós temos experiências, as pesquisas das experiências de quase morte, que são feitas em UTIs, por médicos, pesquisadores, em sérios, que trabalham o fenômeno da experiência de quase morte, em que a pessoa, muitas vezes, no estado de morte aparente, né, ou de quase morte, ela consegue descrever tudo o que acontece na sua ambiência, no seu ambiente, né, e não teria condições de ver isso. São estudos que apontam para essa realidade que nós estamos falando, que nós somos mais do que o corpo. Mais do que o corpo, nós somos uma alma, um espírito que está encarnado nesse corpo, visando a uma trajetória evolutiva. E, finalmente, eu quero dizer o seguinte, para a gente concluir, o tempo já deu. Falar sobre a morte não quer dizer desejar a morte. Ainda no nosso curso Leon Denis, quem participa lá, lembra que nós falamos daquela frase do Gonzaguinha: ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Natural isso, todos nós queremos viver, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos amar. Isso é parte da vida e é assim que tem que ser mesmo, né? Isso o Espiritismo mesmo nos fala do instinto de conservação, né? Então, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Mas a consciência da finitude pode nos ajudar, sim, a escolhermos os melhores valores para que nós possamos existir nesse mundo terrestre. De modo a semear coisas boas, positivas. De modo a semear amor, conhecimento, amizade. Tentar fazer um link das nossas atitudes e pensamentos com as coisas boas. Esse é o sentido de se pensar sobre a morte. E, finalmente, o Espiritismo nos descortina uma visão extremamente otimista e confiante de que a nossa vida essencial não se encerra no túmulo. O túmulo tem um amanhã, como dizem alguns poetas, né? Do espiritismo, espíritas, né? O túmulo tem um amanhã. Então, meus amigos, agradeço a atenção. A Carla tem uma questão, eu vou responder no final do nosso bate-papo, a gente vai conversar sobre isso. Mas sobre a nossa reflexão da noite, era isso que eu queria falar com vocês. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Ótimo. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Bom, né? Márcia. Oi, Pé. Quer conduzir aí umas perguntas? Não, Sandra, fica à vontade. Você faz isso tão direito, tão bem. Não, é que eu realmente não estou conseguindo falar muito. Tá bom. Tá certo. Vamos ver se aqui no bate-papo já tem alguma pergunta. Cadê a pergunta da Carla que você falou, Ricardo? Quer que eu comente agora? Você que Posso falou comentar? sobre a questão do Morreira. Sim, sim. Você lembra que eu falei, né? Foi claro. De que como ficaria das pessoas... Essa coisa de não poder sequer despedir, né? Fazer o luto, fazer essa despedida. Então, assim, vou falar do que eu penso, né? Não estou buscando aqui uma abordagem científica sobre o tema, mas, assim, como ser humano, eu acho muito triste, né? A gente não poder ir a uma despedida final, né? De um ente querido. Eu acho triste isso. No entanto, realmente é uma medida racional e lógica nos tempos de hoje, que não pode haver aglomeração. Eu acho que, do ponto de vista espírita, nós que acreditamos, né, isso não nos impede de nós direcionarmos realmente, nos afastarmos no nosso quarto, na nossa intimidade e
de coração, fazermos uma oração para aquele que partiu, né? Que é o que talvez faríamos se estivéssemos com o corpo presente, né, na nossa frente, né? Nós podemos fazer isso também à distância. O Espiritismo nos diz o seguinte, que os nossos pensamentos atingirão o desencarnado, né? Do ponto de vista humano, né, terreno, é inquestionável que atrapalha o processo de luto, né? Atrapalha, né? Mas, infelizmente, é uma medida que se faz necessária. E do ponto de vista espírita, isso não é um impedimento para que o nosso amor chegue ao desencarnado, né? Que ele sempre chegará através de um pensamento, de uma prece, de uma conversa com aquele desencarnado, pedindo para que ele reencontre o seu caminho, né? Essa nova etapa da vida, né? Com muitas luzes, com muito amor ao seu redor. É o que eu penso sobre o assunto. Posso fazer uma pergunta? Respondeu legal, cara? Só um segundinho. Obrigado. Respondeu legal? Obrigado, Márcio. Quem que tinha pedido fazer pergunta? Wilson. O Wilson Garcia, e depois eu tenho uma pergunta também, tá? Vamos lá. A racionalidade espírita machuca muitos espíritas. Esse tema, você, Ricardo, discorreu, trouxe um bom material, excelente material para reflexão, descortinando e não sendo repetitivo, como muitas vezes acontece. Parabéns para você. Mas esse tema me desafia desde cedo, por ter convivido com a morte muito próximo, desde os primeiros anos de vida, desde criancinha. E uma das coisas que, digamos assim, por último aconteceram, foi que um filho meu, 2 dias antes do parto programado, faleceu no útero. E eu tive que enterrá-lo como se tivesse nascido normalmente, né? Mas quando eu chego no Espiritismo, este assunto ganha uma nova dimensão. E é nesse sentido que eu quero colocar uma reflexão para você, Ricardo. Eu disse que desafia a nós espíritas de perto para ficar entre nós, porque nós teríamos 1000 razões para pensar a morte de maneira muito mais racional e menos sofrida. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, eu residi ainda em Recife, e eu publiquei um trabalho, entre outros tantos que eu já havia publicado, sobre a morte. E ele tinha por título Quando a Hora Chegar. Quando eu publiquei esse artigo, de manhã cedinha, a minha esposa, imediatamente no escritório onde ela trabalhava, recebeu aquilo e ficou apavorada. Achava que eu estava morrendo. E me ligou imediatamente. Mas a questão não ficou aí. Acontece que gente boa do Espiritismo, dirigentes, inclusive, eu não sei se eu devo citar o nome ou não, mas inclusive uma amiga nossa, de todos nós conhecida aqui, não está hoje presente, mas poderia estar, já esteve tantas vezes, me escreveu um e-mail imediatamente, poucas horas depois, leu e disse para mim assim: Wilson, tudo bem, você está certíssimo, mas eu não consigo pensar assim. Eu ainda sofro diante da morte. Então, eu queria colocar isso para você, Ricardo. O Espiritismo que nos dá tantos esclarecimentos a respeito da transitoriedade da vida no corpo,
deste corpo ser apenas uma veste que tem que ser abandonada quando envelhece, nos coloca diante de um quadro em que grande parte de espíritas, num leque imenso, que vai desde dirigentes, desde de frequentadores iniciantes até dirigentes grandemente experientes, temem a morte, têm medo da morte. E, como você disse aí, ele se enquadra naquele tipo que não gosta nem de conversar sobre a morte. Nem com seus parentes, nem com seus amigos, nem com seus frequentadores, nem com ninguém. Então, eu coloco para você esse desafio. Por quê? Porque a morte ainda nos afeta de tal maneira que nos balança imensamente. E mais, hein? Como nós nos comportamos quando vamos a um velório e temos que conversar com as pessoas que estão velando os seus parentes? Como é que nós damos o nosso abraço e o que falamos para elas naquele momento? Damos os pêsames, como tem acontecido frequentemente? Por quê? Por que temos esse medo, esse receio? Simplesmente por cultura? Por traumas existenciais, até de outras vidas? Por que será? É para você, Ricardo. Então, em primeiro lugar, Wilson, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você aqui. Eu sempre gosto muito de ouvir você. O Wilson Garcia é aquele que fala uma frase e a gente fica pensando no que ele está falando, viu? Ele fala ou escreve, a gente fica lá meditando o que ele está querendo dizer. Ele é um cara profundo, né? Então, é muita alegria, Wilson, ter você aqui comigo, sabe? Com a gente. Bom, Ô, Ricardo, tem 2 perguntas aqui que falam do medo, perguntam sobre o medo da morte. Você quer que a gente leia e você já responde as 3 juntas? Porque ele está falando esta coisa de por que a gente tem esse medo, né? Mesmo sendo espírita. Certo. Ou você prefere uma de cada vez? Tanto faz. Se quer falar, fala. Não tem problema. Hã? Pode falar. Uma delas é da Adleia, que ela pergunta o seguinte: esse sentimento de medo da morte que alguns têm, não seria mais um medo de sofrimento, de dor física mesmo, do processo que na maioria das vezes precede o desencarne? E a outra pergunta é do Alexandre Costa, que ele fala o seguinte: o medo é da morte em si, ou do que vamos deixar, quem vamos perder, ou para onde vamos, ou o que nos tornaremos? Tá, beleza. Então, eu vou tentar refletir junto com vocês, tá? Vamos lá. A gente, na vida terrestre, nós construímos afetos. Nós construímos afetos. Nós direcionamos o nosso amor para determinadas pessoas, nós convivemos com elas. Então, além da nossa própria morte, nós, enquanto indivíduos, em primeira pessoa, como diria lá o Heidegger, né? Existe a morte daqueles que amamos, que estão ao nosso lado, às vezes, cotidianamente. Como diz o Luc Ferry, né? Como não amar quando vivemos uma vida de relação? Só um monge isolado do mundo conseguiria não amar, abstrair o amor, no sentido de um amor mais específico em relação a determinadas pessoas. Então, gente, vou colocar minha opinião sem pretensão de verdades absolutas, né, sobre isso aí, que é um tema muito complicado. Eu acredito que é muito natural o luto, a dor da perda, né? Eu acredito, sim, né? Por causa disso. Eu me lembro, eu tinha um avô, eu era adolescente, que era muito querido meu. Muito querido meu. Até hoje eu lembro dele com muito carinho.
e ele faleceu. Né? Para vocês terem uma ideia, ele gostava de conversar de história comigo. Né? Ele era político, né? Um político que acreditava num mundo melhor, e ele gostava de comprar aquelas coleções de história, e dava, Ricardo, vamos conversar aqui, tem um tema bom, vamos lá, né? Eu gosto de história até hoje. Então, ele desencarnou. Daí eu me lembro que eu fui até o sepultamento dele, nenhuma lágrima caiu dos meus olhos. Nenhuma lágrima caiu dos meus olhos. Mas quando eu cheguei na casa e vi que ele não estava mais lá, eu me derramei em pranto. A ausência física me atingiu como se fosse um cair na real. Percebe? É como se você saísse do sonho e caísse na realidade. Então, eu acredito que é natural nós sentirmos o luto, mesmo sendo espíritas. Mesmo sendo espíritas. Agora, o luto é uma coisa. Outra coisa é o desespero. Outra coisa é o desespero, né? A falta total de lucidez perante esse fenômeno. O Wilson colocou o tema de que muitos espíritas, né, apesar do espiritismo trazer instrumentos para a compreensão do problema da morte de uma forma até otimista, às vezes até evitam falar nisso. Realmente é um problema, Wilson, né? Como é que um espírita evita tocar no tema da morte? Isso aqui é um problema. Nós estudamos sobre o tema da morte, né? Temos a nossa interpretação sobre o problema da morte, né? Agora, eu acredito ainda na linha que o Wilson colocou, que mesmo quando nós somos espíritas, nós temos níveis de compreensão e aprofundamento e de conscientização desse problema diferentes. Eu posso ser espírita e ter um nível muito raso, né, de compreensão desse tema. E eu posso ser espírita ou não ser espírita e ter um nível mais profundo de compreensão desse tema. Juntando-se a isso, a cultura não favorece a uma reflexão mais serena sobre o tema, porque nós vivemos a cultura do prazer, nós vivemos a cultura das luzes, de neon, do shopping center, do sorvete da empresa famosa, percebe? Então, esse tema da morte, que coisa chata, hein? Mas faz parte da vida, né? Então, Wilson e amigos, eu acredito isso, que nós temos níveis, né? Eu acredito que entre nós espíritas existem pessoas que arrepiam até os cabelos, né? Quando falam do problema da morte. Mas entre nós espíritas também existem pessoas que já têm uma postura mais aprofundada. É como se tivessem introjetado mais a convicção espírita, né? E mesmo não sendo espírita, existem pessoas que enfrentam o tema de uma forma mais lúcida, mais serena, né? Eu acho que depende muito de cada um. Agora, sem dúvida, o espiritismo oferece ferramentas interessantes para a gente enfrentar esse problema, né? E sem dúvida também, ter afetos significa ter uma dor quando perdemos esses afetos. Isso é inevitável, né? A pessoa que vai perder uma mãezinha, um paizinho, um filho, um avô, um irmão, um amigo, né? Vai, sobretudo, sentir a falta física. Vai, sobretudo, sentir a falta física daquele cotidiano, né? E, apesar de ser compreendido de formas diferentes, o espiritismo oferece, sim, uma ferramenta interessante para lidar com esse tema. Apesar da absorção ser individual, né, e subjetiva de cada um. Não sei se... Ricardo, antes de falar outras perguntas aqui, eu queria complementar no seguinte, um fato curioso relacionado a essas reações, até que o Wilson colocou. Quando houve a ocasião da morte da minha irmã, né, uma passagem do desencarne, por acidente, né, que é uma coisa que também é muito chocante. Eu me lembro de uma passagem lá no momento em que eles estavam sendo, na hora do sepultamento, nós estávamos todos muito consternados, e aí estava meu tio Jaci Regis, né, que todo mundo conhece. E ele chorava copiosamente.
Ele chorava muito, nunca vou me esquecer dessa imagem do Jaci Regis chorando. Ele estava muito sentido. E aí eu ouvi alguns comentários de algumas pessoas ao lado, assim, nossa, mas o Jaci chorando? Nossa, o Jaci com tanta compreensão, tanto conhecimento, tanto, né? Não pode chorar. Que isso, né? É um certo julgamento, uma certa crítica. E ele não estava nem aí, ele estava chorando porque estava sentindo mesmo, e como a gente estava chorando muito, aquele momento muito, muito, muito violento, a perda, a separação, não tem como fugir disso. O espírita não pode querer se esconder através de racionalidades, quando tem um momento do luto, sim, a perda, a separação, é impossível. O espírita que fica lá se segurando porque não está sentindo nada, ótimo, que bom, mas não pode julgar quem está sentindo, né? Então não podemos julgar isso. Como você vai segurar uma emoção? Foi como você falou quando você encontrou a casa vazia. Quer dizer, o que falta, o que nos dá essa tristeza é a separação. Nós não vamos mais encontrar aquela pessoa nunca mais daquela forma. Ela vai partir para outra. Ela vai ser uma outra personalidade, apesar de ser a mesma, né? Mas vai assumir suas outras vivências, né? Aquela minha irmã Eliane eu não vou ver mais como Eliane, daquela forma como eu conheço. Ela vai ser muito mais do que aquilo. Ela vai ser muito mais do que Eliane. Então, assim, existe sim uma separação, um luto. Até alguém comentou sobre a questão do momento do luto que tem que ser respeitado. Cada um tem um momento, cada um tem uma forma de vivenciar isso. E tudo tem que ser muito bem respeitado, né, em relação a... Eu só queria comentar, porque os espíritas querem falar de durão. Não pode chorar, porque faz mal para o espírito. O espírito vai receber, sabe? Eu acho que era a Cíntia, Carla que está falando. Não, só em cima do que você está, não é nem pergunta. É bem isso que você falou mesmo, e o inverso. Quando a minha mãe faleceu, lógico, eu senti, inclusive hoje está fazendo 10 anos, né, que ela desencarnou, mas, assim, eu nem era tão, assim, não estava estudando espiritismo, mas, assim, ela teve uma doença que não tinha como voltar atrás e tal. E aí vinham assim, ai, você deve estar quase morrendo. Aí eu tinha que meio que fingir que estava muito triste, mas, assim, além do mais, porque senão não... Aí teve uma amiga minha que falou, eu sei que é isso, quando eu chego em casa, eu choro. Mas quanto tempo faz a sua mãe morrer? 7 anos. Eu falei, não, eu acho que eu não vou ficar chorando 7 anos todo dia que chegar em casa, né? Então, assim, é o que você falou, cada um tem seu momento e a gente tem que respeitar mesmo. Os níveis são os níveis de relações, e quando a partida ela é uma partida por idade, tal, você até sente né, que é um até logo. Mas existem várias formas de separação que são mais violentas. E eu queria só, para a gente, Márcia, só porque eu vi aqui que a Cíntia pediu para fazer uma pergunta, Cíntia Locatelli, você está aí ainda, Cíntia? E aí a gente vai encerrar na Cíntia a parte das perguntas para a gente passar depois para o bate-papo, tá bom? Não está sem áudio. Estou sem áudio? Não, já estou ouvindo. Pode falar, só que está ouvindo. baixo. Está baixo? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, só um minuto. Eu estou ouvindo a Cíntia. Pode falar, Cíntia. Então, eu, na realidade, como espírita, até às vezes me acho muito fria em relação à morte, né? Digamos, meu pai teve um câncer fulminante, chegou uma hora que eu pedia para que ele desencarnasse. Ao mesmo tempo que, quando eu estava tomando banho, eu dizia assim, meu Deus, eu estou pedindo para enterrar meu pai, na realidade, né? É uma coisa muito conflitante. E eu me lembro, pelo que você falou aí, Ricardo, o Ney Alba, que acho que a maioria do pessoal conhece, quando ele perdeu o filho dele, ele disse para mim, Cíntia, eu sinto falta do cheiro, do toque. E isso para mim foi muito marcante, porque num trabalho onde eu era coordenadora, num trabalho de unidade, eu fazia uma pesquisa com um espírito muito legal lá, que já não queria mais reencarnar há muitos anos, e ela falava que a única coisa que ela sentia era a falta do contato físico, do cheiro e do gosto. Que ela queria poder tocar nas pessoas que ela amava. Mas o meu medo, por exemplo, que eu não tenho medo da morte, já tive bastante na infância, é a passagem. Não é a morte em si, o morrer. Eu converso com meu pai hoje, se eu acho que ele está aqui do meu lado, eu falo, eu brigo, eu faço com meus parentes, amigos mortos, eu converso direto. Mesmo que eles estejam, que eu não esteja ouvindo, para mim eles continuam aqui, por aqui. Mas por aqui que eu digo, por aí.
A questão da passagem, para mim, eu acho muito chocante. Esse rito eu acho muito agressivo. Apesar de saber que tenho que passar pelo rito, para mim é muito chocante. Eu acho que é muito agressivo. E ao mesmo tempo, se a família não passa, como a gente está vendo hoje pela pandemia, de você pôr no caixão, velar, sei lá o que faz, e enterrar ou cremar, ela sofre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso muito violento, muito agressivo. E a minha maior preocupação é, mesmo comigo e com os meus, no morrer, essa coisa, o desligamento, sabe como? Vai doer, vou para onde, vou sofrer, vou conseguir me desapegar. Não é nem apego à matéria, eu penso até que foram traumas de outras vidas, mas é isso para mim que é morte que complica. O resto é tudo 10. Mas essa parte me pega. Inclusive o que você falou, Cíntia, também tem ali aqui no chat, algumas pessoas colocaram alguém colocou sobre a questão da cultura oriental. Foi Edemir, as culturas orientais, né? Que trabalham a morte, por isso que o Ricardo falou que é uma questão de cultura, trabalham a morte com alegria, mas apesar de tudo, eles também choram bastante, né? A gente vê, eu tenho visto alguns filmes aí orientais, eles trabalham quando tem uma outra forma desse rito de passagem, né? Eles trabalham de uma outra forma, mas eles também têm o sentimento, também sentem a falta, sentem a dor. Agora, o que você está falando é o que a Adleia falou, né? A questão de sentir dor, a dor e a questão do desconhecido, né? O que vai acontecer depois. Então, acho que isso daí, Ricardo vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que mas basicamente é o que nós todos temos, medo da dor. Mas a gente... ou talvez de você se enfrentar, porque você sabe, quando você morrer, você não vai mais ter máscara. E aí exatamente, você vai dar de cara com você mesmo. Já se falava isso mesmo, né? Isso aí. Eu acho que isso deve ser horroroso. Eu não sei. Isso que me... Porque daí eu vou ver coisas que eu nunca imaginei. Já se falava isso mesmo, que a hora da morte, o momento da morte é o único momento que você está sozinho consigo mesmo. Não é, Ricardo? Você deve ter ouvido ele falar. Pode finalizar, Ricardo. Então, que bom, Cíntia, ter você aqui com a gente. A Cíntia é a nossa colega do CPDOC. Que bom mesmo, viu, Cíntia? Obrigada. Então, a Cíntia colocou um tema aí que eu achei interessante também, que me lembrou um pouquinho o meu pai. Meu pai teve câncer também, câncer no pulmão. E chegou um determinado momento em que eu cheguei exatamente nessa situação da Cíntia, de que você vê o sofrimento tamanho. É interessante isso, que às vezes a morte você a vê como um benefício ante o sofrimento de quem está ali naquela situação. Porque a pessoa está sofrendo tanto, né, que a morte é realmente uma libertação daquele sofrimento. Então, existe esse aspecto, né, que também é importante se considerar. E uma coisa que a Cíntia falou que me chama a atenção da necessidade do rito, né? O rito, eu também vejo dessa maneira. O rito, ele é uma forma do exercício do luto, de começar o exercício do luto. Porque o exercício do luto, ele tem penso eu, ele tem uma explicação psicológica. A gente precisa desses rituais de passagem. A morte é um dos rituais de passagem, né, que nos ajudam no seu enfrentamento. Agora, o que eu acho que é complicado não é o luto. O luto é perfeitamente natural. O problema é quando esse luto, ele, ao longo do tempo, ele se prolonga e impede que a pessoa volte a uma vida normal. Impede ela de viver a vida. Vou contar uma passagem aqui que eu me lembro que há muitos anos que eu assisto palestra espírita desde os 15, 14 anos, né? Então, já ouvi muita palestra espírita. Que te contava a expositora que foi lá numa casa no interior, aí, numa cidade, e a viúva colocou todas as suas cortinas de preto, né? Toda a casa era de preto. Ela estava vestida de preto, as cortinas eram pretas. E aí ela perguntou, e aí, o seu marido faleceu há pouco tempo? O meu marido faleceu há 10, 15 anos, né? E a mulher ainda está naquela psicosfera. Penso eu, salvo engano, que ela está trabalhando desencarnada e é ela mesma, percebe? Quando a coisa vai
além do nível de um luto natural, de um luto até que a gente pode dizer necessário, né? Quando impede a pessoa por vários anos de retomar a vida normal. Porque nós estamos aqui para viver mesmo, né? Essa que é a realidade. Basicamente era isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Bom, gente, eu acho que vou pedir para mais uma vez a gente fazer aí com os microfones abertos uma salva de palmas para o nosso amigo Ricardo. Obrigado. Como nós sabemos que esse é um tema que, né, gera bastante conversa, bastante dúvidas, né? Vou fazer nosso encerramento e depois a gente continua aí no bate-papo, tá? Na próxima semana, a gente tem uma palestra com a nossa querida e grande presidente do Centro Espírita Allan Kardec, a Márcia Abani, que vai falar para a gente qual é o tema, porque até agora eu não sei. Fala aí para mim, Márcia, qual é o tema? É sobre a questão da mulher no movimento espírita. Não vou poder vir, viu? Não vai, E para finalizar, Ricardo... Para finalizar, Ricardo, a gente... Estou sendo sexista aqui, eu não venho. Não. Se tivéssemos conversado, eu tinha trazido a segunda lei de Gonzaguinha com a música O Que É O Que É, mas eu escolhi outra. Então eu trago O Que É O Que É, que é aquela que você citou, né? Aquela que você citou, que ninguém quer a morte, só saúde e sorte, mas isso eu trago da semana que vem. Hoje a gente vai trazer, para encerrar, a segunda lei de Gonzaguinha, e aí a Rita vai passar para a gente, depois a gente encerra e continua o bate-papo, tá bom? Vamos lá, Rita. Vamos desligar os microfones, por favor? Dai, Zupa, Terra e Menino. Pra gente, beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Para não ter medo que esse
fazer o que será. Muito legal, hein? Nunca pare de sonhar. Boa noite, gente. Vamos continuar sonhando. Muito bom, muito Claro. bom. Nunca pare de sonhar, gente. Vamos lá. É a vida, celebrando a vida, né? Vamos lá, então, vamos encerrar a nossa gravação, dando boa noite a todos, pedindo, né, até a semana que vem, até quarta-feira que vem, nosso próximo encontro, Boa noite. tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Valeu, hein? noite a todos. Boa, Ricardo, obrigado. Obrigado, hein? Foi Ricardo. ótimo. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço a presença de vocês. A Rita